E aí, pessoal, um salve para todo mundo que está assistindo aqui. Esse é o primeiro episódio do Conversa de Rua, que vai ser meio que o canalzinho, o programa da Rua do Sabão, conversando assim com gente interessante. E na estreia, a gente tem aqui... Bom, melhor me apresentar primeiro, né? Eu sou o Felipe, eu sou editor da Rua do Sabão. Comigo aqui na estreia do nosso programa tá o Luiz Biagioni, o autor de O Crime no Edifício Giallo, autor de muito mais coisa também, também com a gente fazendo a participação de sempre, tá o Dom Ramon, que nós vamos torcer para que fique quietinho durante essa conversa. Bia, bem-vindo, obrigado por ter topado participar aqui dessa nossa primeira edição do programa, altamente experimental. Eu não sei o que eu estou fazendo, já deixo claro desde já. Não sei o que vai acontecer. Estou um pouco bêbado já. E você, como é que você está? Você está... Bia, quer conversar um pouco sobre... Se apresenta aí para o pessoal, né? Acho que é melhor até você fazer do que eu. Beleza, Felipe. Obrigado por ter me convidado para esse papo inicial aqui no Papo de Rua. E eu sou Luiz Biagioni, eu moro aqui no interior do estado de São Paulo, cidade de Americana, onde eu nasci e sempre morei, sempre vivi. E daqui escrevo meus livros. Tenho aí vários títulos publicados, né? Comecei tardiamente, aos 34 anos, e O Crime no Edifício Giallo é, na verdade, meu nono romance, né? Você está falando aí que começou tardiamente, mas 9 livros já é um bom número, hein? Você escreveu o quê? Eu estava parando para pensar nisso. É uma média de um livro a cada 2 anos, é isso? Ou é um Mais ou por ano menos só? isso. Eu tinha um planejamento justamente de fazer isso, escrever durante um ano. Eu costumo escrever entre fins de outubro e começo de março. Assim, é o período. Eu gosto de escrever num período de calor, eu não gosto de escrever no frio, não. No frio eu gosto de editar, porque eu vou lendo e vou cortando e é coisa mais tranquila, né? Para editar dá para você tomar um vinho, um conhaque, fica tudo bem, né? Bom. Para escrever é melhor tomar uma cervejinha para espantar o calor e é mais levinho. Mas meu planejamento inicial, quando eu escrevi meu primeiro livro, lá em 2004, né, que foi Sexo Anal, um livro que foi rejeitado por todas as editoras e tal, e depois bombou na internet, né, foi um dos primeiros... Por que um título tão absolutamente pouco polêmico? É algo que que editor não sonha em receber um e-mail com o subject sexo anal, né? Mas o que eu falei na ocasião do bafafá desse livro, que realmente deu um bafafá, ele acabou acontecendo porque o caderno Prosa e Verso do Globo decidiu resenhar 5 e-books brasileiros. Era a primeira vez que um jornal de grande porte resenhava e-books brasileiros. E-book era uma novidade, né? Em 2005, isso foi já talvez até 2006 que saiu a resenha, do André Luiz Mansur. E na época estava bombando o Doce Veneno do Escorpião, da Bruna Surfistinha, que era um livro pornográfico, né? E aí o André Luiz Mansur publicou, na resenha dele, tinha uma frase que era: o livro do Biagioni faz o livro da Bruna Surfistinha parecer literatura infantil. Muito bom, muito bom. E aí ele colocou um link, né, para as pessoas baixarem o livro, e o livro estava hospedado num portal de blogs lá do sul, lá de Porto Alegre, o Verbit. Sim. E aí começou a ter tanto download o livro que derrubou o portal lá, teve 20 mil downloads, sei lá quantos downloads teve. Eu brinco que a maioria das pessoas que baixaram, né, que baixou o livro, esperava encontrar figuras e não encontraram, né? Mas eu fiz o desafio, quando eu escrevi o livro e mandei para as 16 editoras, eu era completo... não sabia nada, né? Sobre o neófito completo sobre o mercado editorial, como funcionam as editoras, as casas editoriais e tal.
Eu devia realmente ter mandado assim, sem título, né? Para depois discutir o título. Mas eu fechei tanto com esse título e eu fiz um desafio. Se as pessoas pensassem num título melhor do que esse, depois de ter lido o livro, eu mudaria. Se eu achasse que a pessoa, o editor, né, escolhesse um título melhor, eu mudaria. Mas aí aconteceu, na verdade, que nenhuma editora quis. Quando o livro bombou na internet, começou a ter resenha em um monte de lugar, assim, aí uma pequena editora semi-independente de São Paulo, os Vira-Lata, me procurou e falou, vamos fazer o livro. E eles me mandaram um e-mail, esse cidadão me mandou um e-mail numa quinta-feira, assim. Eu falei, olha, você está em São Paulo, eu vou fazer um churrasco aqui no sábado, vem aqui na minha casa em Americana, a gente conversa. E ele baixou aqui na minha casa com a esposa e com os 2 filhos, sem a gente nunca ter se visto, se conhecido, se falado antes, e viramos super amigos, somos amigos até hoje. Hoje ele mora em São Luís do Paraitinga, é conhecido do pessoal da primeira leva de escritores nascidos na internet, como Branco Leone, né? Na verdade é o Albano Martins Ribeiro, que hoje está lá em São Luís do Paraitinga, e vira e mexe a gente baixa lá para tomar cachaça com ele, e é uma figuraça. E aí o livro aconteceu, né? O livro tendo acontecido, uma das pessoas que baixou e leu o livro, né? Muita gente bacana, interessante, que eu jamais esperaria que fosse baixar e ler o livro, acabou entrando em contato comigo e tal. E uma dessas pessoas foi o Marcelo Lafitte me convidando para o projeto Elvis e Madonna. Sim, muito legal. E daí você começou a carreira com sexo anal, agora chegou no crime, né? E realmente é uma carreira interessante. Na verdade, Sexo Anal é uma novela policial. As 3 novelas que compõem a comédia mundana são 3 novelas policiais. A minha ideia do Sexo Anal, desse livro, né, era juntar, como eu trabalho na imprensa desde sempre, né, desde os meus 18 anos, eu peguei o auge do noticiário sensacionalista, né? Programas como Aqui Agora, e esses programas que a gente vê ainda hoje bombando, né, Notícias faixa populares, o começo do Datena, né? O Jornal Ratinho também ele iniciou a carreira nisso, né? Sim. Aí e eu lia literatura, eu lia muito Nelson Rodrigues durante um período, li bastante Nelson Rodrigues, e depois li Rubem Fonseca. E eu via o noticiário e eu falava, o noticiário policialesco de TV, principalmente, e um pouco também do impresso, estou suando um pouco aqui, que está um calor aqui insuportável. Tem muito da junção de Nelson Rodrigues com Rubem Fonseca, né? As coisas, as notícias sempre envolvem ali uma traição, uma coisa sexual que acontece dentro de casa, e aí tem polícia no meio. Então eu via um mix, quando eu assistia lá o Aqui Agora e tudo, eu via um mix de Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca. E aí durante um breve período eu também fui ocasionalmente, durante um período pequeno, repórter policial de rua, de TV, e é muito triste, né? É uma profissão muito pesada, né? Você vê casos, você vê mortos, você vê pessoas sofrendo, é muito pesado. O drama humano sem censura, sem nada para aliviar, né? E até porque, de vez em quando, o repórter ele é uma das primeiras pessoas a chegar no local, né? A polícia nem tá lá direito e o repórter já tá lá tendo que lidar. É a primeira pessoa com quem muito familiar vai ter contato. E eu cobri um dos casos que eu cobri na cidade de Limeira foi uma morte, né, um estupro seguido de morte de uma garota de 16 anos, que me marcou muito. Foi num local próximo da emissora de TV onde eu trabalhava, e eu cheguei lá, vi aquela
aquela cena, tudo, e é o estopim, é o começo, na verdade, desse livro do sexo anal, né? E eu fiz eu tentei fazer esse mix de Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca. E eu fiz isso depois em outros 2 livros. Os 3 livros estão nesse volume, A Comédia Mundana, que é a língua geral, depois do sucesso de Elvis e Madonna, da edição que eles fizeram do Elvis e Madonna em 2010, saiu em 2013 A Comédia Mundana, que agora, esse ano, faz 10 anos. É interessante que você mencionou essa coisa da ligação rodriguesiana, né, com o romance policial. Eu sempre tive essa teoria de que o romance policial ele deve um tanto ao alto de moralidade, né? A questão não é nem sempre... Tanto que a gente tem muito romance policial em que quem foi que cometeu o crime não é a parte mais relevante, né? Não é nenhum mistério. Mas por quê? O que levou a pessoa a cometer isso, né? O que é... Qual é a natureza humana que está sendo desvendada? Eu gosto muito a minha série policial favorita é de audiovisual, é a série do Columbo. Você deve lembrar. Claro. E o Columbo era interessante porque o Columbo nunca era um mistério de por que a pessoa fez isso, né? Tanto que normalmente você sabe razoavelmente cedo o que foi o crime. Primeira cena. Exato. O foco é qual foi a questão humana que levou a isso, quem é esse personagem que cometeu esse crime e como o procedimento vai ser desvendado. Eu acho que isso é muito relevante para o giallo também, porque o giallo, ele é meio que... O giallo, eu não estou falando do gênero, eu estou falando do seu livro agora, O Crime no Edifício Giallo. Comprem. Porque ele é meio que uma alegoria social também, né? Existe, apesar de não ser revelado quem foi que cometeu o crime cedo no livro, e quem está assistindo pode ficar sossegado que não, eu, pelo menos da minha parte, não vai ter spoilers. Sem spoilers. O Biagione eu não prometo nada, porque ele entrega o final do livro da Agatha Christie no meio do giallo, mas tudo bem. O que acontece então, né, existe esse interesse seu em fazer uma análise social mais aprofundada, né? Conta aí um pouco disso aí, Bia. Cara, não tenho interesse meu de fazer nenhuma sociologia, nada assim. Eu não penso isso quando eu estou escrevendo os meus livros, né? O Elvis e Madonna, por exemplo, teve aí várias teses, né, de universidades e tal, falando sobre uma nova configuração da família brasileira a partir do Elvis e Madonna. Assim, não pensei em nada disso quando eu escrevi, não pensei, talvez lá pela metade para o fim, né, desse microcosmo que é o Edifício Giallo, o microcosmo da sociedade brasileira daquele momento, né, momento neofascista, fascista tropical aí, né, do bolsonarismo. Mas inicialmente eu não penso nisso, eu penso numa história que seja interessante, com personagens interessantes, que tenha um desenvolvimento que vá tracionar o leitor. Eu penso muito nisso, nesse sentido, foi muito importante para mim ter feito os seminários do Robert McKee, né? Quando eu comecei intuitivamente e na minha experiência como leitor. Sempre li, sempre gostei de literatura e sempre li bastante. Mas eu não sabia exatamente os mecanismos, né, por trás do fazer literário, da narrativa, exato. E então a partir da Viagem de James Amaro, que já foi um livro que eu construí, até dedico ao McKee, né? Eu penso sempre nisso, eu sempre penso na história interessante que vai prender o leitor, e se tiver aí algum subtexto que possa ser importante no sentido de desvelar um pouco da hipocrisia da sociedade, tudo, tanto melhor. Você tem livros, por exemplo, você citou a Agatha Christie, né? Você tem livros da Agatha Christie que são pura diversão, que são puro whodunit, né? Quem matou e descobre e tal. E tem alguns que têm já um elemento de crítica social e tal, né?
Você citou o Columbo. Columbo é uma das minhas séries favoritas também. Eu tenho aqui todas as temporadas e tal. Eu adoro. Gosto de rever, inclusive. E o Columbo subverteu, né? O Columbo, a primeira sequência do Columbo, antes da apresentação, né? Antes da vinheta de apresentação, já mostra o crime, já mostra quem matou. Isso não é o importante no Columbo, né? O importante no Columbo é ele com aquela bobeira dele, com aquele jeito tonto dele, e juntando as pecinhas e no final descobrir, falar para, né, prender o assassino culpado. Eu gosto de Columbo porque é uma... Eu trabalhei também muito tempo com investigação criminal, né? Então, o Columbo é muito mais próximo de como você faz isso na realidade do que qualquer... Porque o filme americano, você vê lá, os caras ameaçando, você nunca vai conseguir resolver crime nenhum falando grosso ou ameaçando, com aquele joguinho lá de bad cop, good cop. Não, você resolve crime que nem o Columbo, você é esperto, presta atenção, e você deixa a pessoa vir e ela cometeu o erro, né? A gente está falando, então, eu acho que esse é uma entrada nessa conversa, né? Que nós estamos falando de filmes de investigação que a gente gosta. O Crime no Edifício Giallo é uma homenagem a todo um gênero, né? De policial e de filmes de cinema, que é o giallo. Para quem não tem medo de uma leve palestrinha, giallo é original, quer dizer, amarelo em italiano, originalmente um nome que se usava para toda o que a gente chama aqui de pulp, né? Que era aqueles livrinhos de história policial que eram publicados na Itália num papel amarelado, porque era de baixa qualidade. Originalmente o termo é usado para se referir a qualquer história policial. Os noir originais, eles eram chamados de giallo também, seja de autor americano, seja de autor italiano. Eventualmente, na década de 70, o termo começou a ser usado para um gênero de filme de terror e suspense, principalmente capitaneado por diretores como o Dario Argento, o Lúcio Fulci, e acho que até o Mário Bava é considerado giallo, apesar de ele ser um pouco antecessor, né? E todo esse pessoal assim começaram a chamar de giallo. E dá para ler o seu livro, ele tem muito, eu percebi muito isso, principalmente nas suas descrições das cenas, né, que você evoca uma imagética muito poderosa, né? A borboleta sangrando, o escorpião amassado, o momento que você descreve o quarto do Carlo, né? Carlo sendo um personagem muito importante do livro, que você menciona aquelas cores vivas, né? O vermelho, o amarelo, as cores das cortinas. Então, me diz aí, Bia, como é que começou essa coisa, dessa ideia? Como é que o giallo entrou assim no processo de inspiração? Por que você resolveu homenagear o giallo? Olha, na verdade, por puro tédio. Qual motivo? Eu estava, durante a pandemia, aqui em casa, tinha acabado de escrever um livro que eu tinha projetado, né, minuciosamente para ser um livro de cerca de 220 páginas, com vários flashbacks e tal, que foi o livro que eu acabei lançando pela Penalux, chamado Algum Amor, mas muito menor do que o projeto inicial do livro. Eu adiantei e foi o processo que eu mais condensei o que era mais importante numa história em 100 páginas, assim, com uma urgência de medo da morte, né? Porque estava todo mundo com essa coisa da Covid, se ia morrer, se ia ser infectado e tal. E eu queria escrever esse livro, eu tinha o projeto de escrevê-lo, e aí adiantei esse processo. Penalux foi muito legal, os garotos lá, o Wilson, o Tonho, passaram o livro na frente, editaram o livro rapidamente, ficou ótima a edição também. E é um livro que eu gosto muito, Algum Amor, que está lá na Penalux para vender. E aí eu... Se tiver uma cópia aí quiser mostrar também, não tem problema. A gente não é a Globo, tá? Algum Amor... Saiu bonitinho pela Penalux, é bem legal, assim, um livro bonito, fala sobre, obviamente, amor, né?
uma história de amor. E aí eu acabei de escrever esse livro, estava trabalhando home office, com menos trabalho, né, como todo mundo, esperando a vacina, né, que esse governo genocida atrasou, né, Bolsonaro. E aí, vá de retro. E aí eu comecei a assistir giallos, comecei a ver filmes giallo. Eu fiz uma rotina de todos os dias, 5 horas da tarde, assistir um giallo. E assim eu assisti, sei lá, mais de 80 giallos. Nada mal, hein? E aí até fiquei sabendo coisas que eu não sabia sobre o giallo, né? O primeiro filme considerado giallo é justamente A Garota que Sabia Demais, do Mário Bava, que é, salvo engano, de 56. E uma das primeiras cenas do filme é essa garota indo para a Itália, acho que ela sai de Londres e vai para a Itália, ou sai dos Estados Unidos, não sei de onde. E ela está indo para a Itália e ela está lendo um giallo, ela está lendo um livro giallo. E aí pegou a coisa do giallo, né? E aí, aliás, depois... a Suspiria começa assim também, né? Suspiria também, a história de uma da pessoa, menina chegando na Itália, né? É uma o Giallo, referência. Acredito até que seja uma referência mesmo. O Giallo já passa, então, essa informação importante enquanto gênero para os espectadores, muito cuidado indo para a Itália. E continue aí, Bia. Não, então, aí eu fiquei assistindo esses filmes, e alguns dos filmes eu vi, né, muito da característica e da personalidade misógina, machista, fascista do italiano, né? As vítimas são todas mulheres, os serial killers matam mulheres, né? Tem alguns filmes que desconstroem um pouco isso, é verdade, mas a maioria vai por esse lado, né? Tem algumas falas que são bastante, assim, que beiram o fascismo em alguns filmes, né? O racismo até, né? Então, eu falei, olha, tá aí um gênero que não... Fui procurar no Brasil algum livro, você tem alguns livros aqui de uma série policial, acho que é Andrea Camilleri, se eu não me engano. Tem alguns livros lançados aqui, até um dos livros do filme que eu assisti, saiu o livro aqui, que é Arrivederci, Amore, Ciao, que é um livro muito interessante, que saiu aqui no Brasil, que eu acabei lendo também. Fui procurar referências na literatura giallo aqui no Brasil, né? E aí eu vi que tem muito pouco, não tinha... Nenhum autor brasileiro se aventurou por tentar alguma coisa nessa seara. E aí eu me motivei e comecei brincando a escrever a história, a compor os personagens, né? E aí o giallo tem muito de elementos psicológicos, né? As tramas todas têm né, o assassino geralmente tem algum distúrbio psicológico muito grave, né? Tem algum toque de sobrenatural também. E minha esposa é psicanalista, e a gente trabalhando em casa e juntos, né? Falei, vem me ajudar a escrever esse livro aqui, porque eu vou pôr um psicanalista aqui, vou pôr um monte de gente perturbada psicologicamente. E aí aproveitei, né? Ironicamente, foi assim que a gente fundou a Rua do Sabão também. E juntando um monte de gente perturbada psicologicamente. Mas aí eu coloquei muita referência a giallo, muita, e a pessoa, o leitor, para ele apreender o livro, né, para ele entender o livro e tal, ele precisaria ter um conhecimento prévio dos filmes, principalmente, e tal. E aí a minha agente, a Ana Luísa Cardoso, né, eu tinha acabado de lançar o Algum Amor e a edição comemorativa de 10 anos do Elvis e Madonna, pela Bazar do Tempo, né? Que teve audiobook também pela Storytel. E aí a Ana falou, você acabou de lançar 2 livros, você lançou um livro em 2020, Algum Amor, 2021 teve a edição de aniversário do Elvis e Madonna, você já quer lançar outro livro? Peraí, calma aí, né? E aí foi muito bom essa noção de timing, né, da Ana.
E aí eu submeti o livro a várias leituras beta, amigos e vizinhos aqui que leram o livro. Eu falei, o que vocês acham? O que tem que cortar? O que vocês entenderam? O que vocês não entenderam? E aí eu Que fiz perigo vários... na sua rua, hein? Meu vizinho da frente tem uma história curiosa, porque eu me mudei para cá, a gente se mudou para cá há 5 anos, mais ou menos. E aí, logo que eu me mudei para cá, não conhecia os vizinhos, e o meu vizinho da frente um dia falou, viu, você é o Luiz Biagioni? Olha só. Falei, eu já estou conhecido no bairro, né? E aí, coincidentemente, ele tinha lido meu livro, que tinha acabado de sair, o Quatro Velhos. Porque saiu uma matéria no jornal local. E aí ele ficou curioso, comprou o livro, leu. Interessante, porque o Quatro Velhos não tem foto minha na orelha. E aí ele foi no Google, né? Deixa eu ver quem que é esse cara, é de Americana, será que eu conheço e tal? Ele viu minha cara e me viu aqui tirando lixo um dia. Olha só. Que sorte que não era cobrador, né? Sempre dá aquele medo. Mas aí ele acabou virando meu leitor beta aqui. Perfeito. Justo, né? E é legal que a gente tenha assim, esses leitores comuns, né? Que são pessoas que gostam de ler e tal, mas não são necessariamente ligadas à literatura, né? E foi o caso desse meu vizinho, que foi uma das pessoas que leram as primeiras versões do Crime no Edifício Diallo, onde, né, cara, tem um crime, tem uma pessoa que vai investigar, tem uma solução, e aí, até por ser do gênero Diallo, né, pode ser que não tenha sido nada daquilo. Acho que esse que é o storyline, assim, se eu fosse fazer um pitching, né, do Diallo, tem um crime, tem um possível assassino, tem outro que se revela e pode ser que não seja nada disso. Então, esses 3 atos, esses 3 movimentos dentro do livro, que bem desenhados, que eu acho que foram bem desenhados, que me fizeram botar fé no livro, e aí a Ana, minha gente, trabalhou super bem aí, vocês da Rua do Sabão também, foi muito legal ter feito. Eu gosto muito de como ele foi estruturado, porque ele não é aquela coisa linear, né? Tem o crime, o investigador aparece como um super-homem para sair resolvendo tudo. A visão é meio panorâmica, né? Você vai mudando de ponto de vista de personagem, botando as peças no tabuleiro. Na verdade, apesar da homenagem ao Giallo é bem presente, né? Me lembrou muito a estrutura de filmes do Jean Renoir, do Robert Altman também. Então, você gosta desse pessoal? Você acha que foi uma influência subconsciente? Eu adoro tanto o Renoir quanto o Altman, né? Eu comecei no jornalismo, né? Fazendo crítica de cinema, com 21 anos. Com 21 anos, quando teve o boom das locadoras, em 1992, o boom das locadoras de vídeo, né? 91, 92, eu trabalhava numa emissora de TV local aqui na cidade de Americana, e aí uma locadora decidiu patrocinar um jornal local, que ao vivo, né, na hora do almoço, tinha um jornal local, e aí os diretores lá da emissora falaram, precisamos de alguém para falar sobre cinema. E eu era metido a gostar, a entender de cinema, e eu fazia aparições ao vivo, com 20 anos, falando sobre os filmes que eram lançados nas locadoras. Então, sempre assisti muito filme, né? Eu tinha que assistir os filmes que eram lançados, os bons e os ruins, né? Os filmes, os blockbusters e os filmes B, né? E tinha muito filme B no início das locadoras, né? Tudo era novidade, né? Sim, sim. E a gente tirava aqueles filmes. Alguns eram muito bons, aliás, né? Nessa safra, quando teve esse boom do VHS, né? Surgiu muita produtora pequena fazendo filme direto para VHS, mas como não tinha aquela supervisão de um grande estúdio, os caras podiam criar bem livremente, e isso é muita coisa boa, muita coisa muito ruim,
Muita coisa que você assiste não sabe, vai demorar um tempo para você se decidir. Nessa época mesmo eu assisti diálogos sem saber que eram diálogos, né? Eu assisti terrores italianos que até do Lamberto Bava, né, que é o filho do Mário Bava, que foi fazer diálogos mais terroríficos, né? Diálogos com zumbis e tal, que alguns mais aí conservadores dentro do diálogo nem consideram diálogo, né? Consideram outra coisa. Porque também teve aquela coisa, na década de 80 teve o boom do zumbi, né? Por causa do George Romero, mas também o outro grande nome foi o Lúcio Fulci. Então, teve uma certa pressão, né, para o pessoal, manda ver, vamos fazer um filme de zumbi. O próprio Lúcio Fulci, ele fez um filme que é o Lá de Lá, não lembro o nome desse filme em português agora, eu acho que é Além de alguma coisa, em que era para ser um filme de casa de terror, mas por pressão do estúdio, tipo, não, enfim, uns zumbis na sequência final, porque essa é a sua proposta, né? Você falou de estrutura, talvez um filme do Lúcio Fulci, que não é um diálogo, porque o Lúcio Fulci fez muitos filmes, né? E não fez só diálogo, fez comédia, fez suspense, não fez só diálogo, mas tem um filme dele que ele considera o seu melhor filme, e que eu considero o melhor filme dele, e talvez um dos melhores filmes, assim, numa lista de 100, possivelmente eu colocaria esse filme, que em termos de estrutura, ele pode até ter sido uma influência para o Crime no Edifício Diallo, que é um filme chamado Beatrice Cenci. Beatrice Cenci é um filme extraordinário, contando uma história real, dita real, e é muito interessante, recomendo aí. Aí as pessoas falam, onde é que a gente acha, né? Felizmente, no Brasil, a gente ainda pode baixar torrent, né? Não é crime, e se você baixar para assistir para seu próprio deleite, não tem nenhum problema. Então você pode assistir, baixar e depois apaga. O que você não pode é comercializar, vender, gravar DVD e vender. Isso é crime. Né? Mas se você baixar e assistir, tudo bem. E todos esses filmes você encontra, todos os diálogos são assim, tem muito nos sites de torrent para você encontrar e baixar tranquilamente. Vale sempre, né? Isso fica como conselho para o pessoal de forma geral, né? A gente ficou muito acomodado com o streaming, né? Surgiu Netflix, tem Amazon Prime, agora tem HBO Max, Disney Plus, e eu tenho um streaming, gosto, muito legal, a produção é interessante, mas tem que perder um pouco essa coisa do caçar o filme, né? De ver lá um filme que é interessante, correr atrás de ver onde é que isso vai passar, onde é que eu vou conseguir ver. E isso é importante, cara, porque você fica dependendo só, o acervo dos serviços de streaming tem coisa interessante, mas é muito, muito limitado. Você não vai achar filmes de giallo para assistir nos principais serviços de streaming. Aliás, não é nem questão do giallo, você não vai achar os principais filmes da Nouvelle Vague, não vão estar disponíveis na maioria dos serviços de streaming. Os noir. Não vai achar os noir, verdade. O HBO Max ainda vai ter alguma coisa mais antiga lá, porque eles têm o acervo da Warner na disposição. O Star Plus tem algumas coisas mais antigas também, mas né? é muito restrito mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade, eu me canso de ficar procurando e não tenho o hábito de assistir muito esses streamings, não. Eu tenho algumas fases que eu quero assistir determinado tipo de filme, e aí eu procuro, baixo, né, encontro legenda e vou atrás de assistir. Para quem gosta de filme, fica a recomendação, aprenda a baixar torrent, aprenda a assistir, a usar. Tem diversos sites que hoje em dia eles passam, né, filmes para você assistir em streaming sem ser Netflix. Ou fica de olho em festivais, né? Eu vi muita coisa antes da internet ser boa.
Eu vi muita coisa em festival aqui em São Paulo, né? Existia TV a cabo, ficava até esperando de madrugada. A minha formação cinematográfica foi por conta de filme da madrugada da Globo, na década de 90. Eu contei recentemente para minha mulher. Aliás, é interessante isso que você está dizendo, porque esses dias eu vi uma lista de um desses jovens críticos de cinema, né, de Facebook, né, de Instagram. Odeio jovem também, cara. Não, eu adoro jovem, eu adoro jovem. Eu tenho 3 jovens aqui em casa que a gente é muito bom. Porque você imagina, eu fico imaginando, eu vi isso aqui recentemente, eu mostrei para minha filha Lia, Onde os Fracos Não Têm Vez, dos Coen, né? Uhum. E pela primeira vez a pessoa poder assistir um filme como esse, né? Pela primeira vez a pessoa poder assistir um Coração Satânico, pela primeira vez a pessoa poder assistir um Taxi Driver, pela primeira vez a pessoa poder assistir um Poderoso Chefão, né? Sim. Então, assim, é maravilhoso, né? Que é uma oportunidade que a pessoa tem de assistir em 4K na TV, no conforto do sofá, a um super filme clássico e foda, né? É um momento, realmente uma experiência transformadora, assim, foi para mim, porque eu estava acostumado, né? Você assistia tela quente, temperatura máxima, que vai ser aquele enlatado hollywoodiano, né? Sessão da tarde, e não tenho nada contra, não sou cinéfilo chato, não tenho nada contra os blockbusters hollywoodianos, eu gosto até, mas é que nem quando você come McDonald's, que também é muito gostoso, mas aí você vai num restaurante, você come um virado paulista bem feito, de verdade, e você percebe, nossa, isso aqui é uma outra experiência sensorial, é um outro mundo que eu estou descobrindo de coisa gostosa, né? Mas você estava falando sobre assistir filmes na TV, na madrugada, né? E aí minha mulher esses dias perguntou qual é o seu filme preferido de todos os tempos, né? Ela sabia a resposta, mas ela na verdade queria saber como eu assisti esse filme pela primeira vez, porque não é um filme muito conhecido e não é um filme que se fala muito nele, e não é um filme que está nos streamings, não tem, já procurei, que é O Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, que é um filme de 1972 que eu assisti por acaso, voltei do colégio uma noite, 10h30, 11 horas da noite, fui comer alguma coisa, liguei a TV e estava começando esse filme. E imediatamente me prendeu, é um musical de terror, fantástico, né? É brilhante, eu adoro esse filme também. E eu fiquei simplesmente fascinado por esse filme, isso foi mais ou menos 1984, 85, e eu, depois que eu vi esse filme, eu pegava o caderno de televisão dos jornais, que tinha um caderno de televisão onde saía a programação dos canais abertos, e eu ia ver todo dia se ia passar de novo o filme. Fazia a mesma coisa. Para poder se programar, para assistir o filme de novo, né? Para poder prestar atenção nos detalhes. Aí eu gravei esse filme quando passou em VHS. Aí eu tirei do VHS a trilha sonora em fita cassete. Aquelas loucuras de fã, de maluco, né? E aí era isso. A minha formação também foi vendo filme na TV com intervalo, que é uma coisa que hoje as pessoas não conhecem. Né? Legendinha, apareceu uma parte 2. Epílogo. Prólogo, né? É uma coisa que eu uso muito nos meus livros. Aí tem prólogo. O meu filme não é o meu predileto, apesar de eu adorar muito, é um dos prediletos, sem dúvida, mas o meu filme transformacional, assim, que fez esse salto, foi uma madrugada que começou a passar um filme, eu comecei a ver e era O Silêncio no Lago. E eu nunca, para mim foi um choque, porque eu não sabia que eu ia fazer um filme tão cínico assim, com uma visão tão crua da humanidade, né? A primeira versão, preto e branco? A primeira versão, a holandesa mesmo, a versão com o Kiefer Sutherland talvez me fizesse desistir do cinema se eu tivesse visto ela primeiro. Melhor não. Vamos, tá dando aí o nosso tempinho. Eu queria mencionar também, a gente falou tanto de cinema italiano, né?
perdemos, uns dias atrás, um grande nome, que foi o Ruggero Deodato. Foi uma perda que meio que sumiu, né? Porque o Ruggero ele teve a infelicidade de morrer no mesmo dia que o Pelé. Então ninguém falou dele, mas foi um grande cineasta também. Eu não acho que ele é propriamente giallo, né? Ele já está fazendo aquela transição para aquele cinema gore, né? Que fez muito sucesso na década de 80 também, mas é um nome que eu acho o Holocausto Canibal uma piração sensacional. Eu gosto da ideia de ser um dos primeiros terrores, né, de filmagem encontrada 10 anos antes disso se tornar moda. E o cinema italiano é simplesmente fantástico em tudo que ele faz. Eu sou um enorme fã. O Ruggero Deodato foi precursor do mockumentary, né, dos mockumentaries. Verdade, foi o precursor do body horror. Foi o precursor desse cinema verité, né, os franceses adoram também. E realmente foi foda o que ele fez ali, que parece muito real, né? Ele conseguiu um nível de realismo, né, nas cenas do Holocausto Canibal. Ele foi processado, né? Um episódio único na história do cinema, que não acreditaram na Itália que aquilo era efeito especial, e ele foi processado por homicídio. Ele falou, não, você matou essas pessoas. Ele teve que trazer os atores em uma corte e mostrar, não, estão vivos, são eles, não matei ninguém. E esse filme também abriu a porteira para um monte de outros filmes que muitos deles, né, fizeram muito sucesso no VHS, né? Vários filmes aí que Mundo Cão, né? Faces da Morte, né? E aí foi embora aí nesse. É um período interessante e com alguns filmes, algumas coisas interessantes, né? Mas bom também que foi durante um período e acabou. Tudo tem seu tempo. Aquelas coisas que foram boas ali durante um tempo. Fez sentido uma época, né? Bia, obrigado por ter participado, ter cedido esse tempinho com a gente. O Crime no Edifício Giallo está disponível nas melhores livrarias, tem na Amazon, tem na loja da editora Rodo Sabão. O e-book está pronto, já vai estar disponível também. É um excelente livro, não estou dizendo isso porque eu recebo toda vez que vendem, realmente é sensacional. Eu queria saber, vai ter mais alguma história com a delegada Nanete, que eu adorei ela. Olha, cara, tem gente já me perguntando isso, né? Se vai ter continuação, esse livro e tal, mas não tá realmente no meu no meu projeto aqui, né? Eu estou escrevendo 2 outros livros que não tem nada a ver com diálogo. Estou escrevendo um retorno à pornografia baseado no Henry Miller, no Opus Pistorum do Henry Miller. Muito bom, muito bom. E um noir que está empacado aí já, lá se vão uns 20 anos que eu estou tentando desempacar, mas não sei. Eu nunca digo não, nunca, né? Porque eu disse que eu não gostaria de voltar ao gênero policial depois da Comédia Mundana e de Elvis e Madonna, né? Tinha ali 4 livros que eu achei que eu tinha feito, que eu precisava fazer. Eu tenho que falar também que isso é um pouco homenagem, você citou o Notícias Populares, e o Notícias Populares tinha o Voltaire de Souza. Que depois foi pro Agora, né? Hã? Ele foi pro Agora depois. Foi pro Agora, o Voltaire de Souza. Voltaire de Souza, hoje todo mundo sabe que é o Marcelo Coelho, né? Mas na época ninguém sabia, não tinha internet, ninguém, né? E era um pseudônimo que ninguém sabia quem era esse sujeito e tal. E ele fazia essa crônica da violência com toque de crítica social, de crônica social enfim. E aí a Comédia Mundana, a orelha é do Voltaire de Souza, é uma influência. E eu achei que ali eu tinha feito Voltaire de Souza com Nelson Rodrigues, com o Rubem Fonseca e com algumas outras influências cinematográficas do policial, e tinha esgotado. O Diallo veio dar uma
uma lufada de ar fresco para as ideias referentes ao policial. E eu acho que eu materializei bem isso nesse livro, né? Então, estou procurando outras coisas, outros desafios, vamos dizer assim, como gostam. Outras searas, né? Outras searas, né? Mas tem muita gente perguntando, vai ter outro diálogo? Pode ser que tenha, vamos ver aí como é que vai ser o desempenho desse eu me livro. Junto à torcida. Se o pessoal gostar, se der tudo certo, se começar a receber as resenhas aí, né? Que a gente está querendo ver o que o pessoal está achando. Então, quem comprou, quem leu o livro, resenha aí, fala o que você achou, publica, ajuda o livro a ir adiante, ajuda a editora, que é uma editora jovem, que está postando em autores nacionais, não só em autores nacionais, está trazendo aí autores holandeses, né, o Felipe, trazendo autores de fora que nunca tinham sido publicados no Brasil. Nós vamos trazer agora o moçambicano Adelino Timóteo, o ano que vem. Vamos trazer autores mexicanos, mas sempre também ficando de olho no Brasil. E quem curtiu a conversa, vai ter mais. Segue a gente aqui no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais. Vamos estar trazendo mais gente aqui para bater um papo. Não prometo para o Biagione que não vou chamar ele de novo também. Obrigadão, gente. Essa é a despedida. Últimas palavras, Bia? Obrigado, Felipe, pelo papo. Obrigado por ter sido o primeiro aí a estrear. Sucesso para essa empreitada da Rua do Sabão aí, né? É o futuro, né? Você tem que estar em todos os lugares, temos que estar falando. A divulgação é importante para a editora, para o livro, e sempre agrega ao leitor. O leitor de literatura contemporânea, brasileiro ou não, né? Eu vejo que ele está muito interessado em saber os processos de criação, o que pensa o autor. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Estou à disposição, querendo, é só chamar. Beleza. Só uma última coisa que eu esqueci de mencionar, né? Não sei como. Já é um livro tão legal que ele tem trilha sonora, né? No decorrer do livro, a gente tem aqui esses QR Codes que você pode usar o seu celular. Você acessa uma trilha sonora original feita pelo Perpétuo Mobile, que é sensacional a trilha sonora. É puro giallo, inspiradíssimo, assim, pegou o espírito do Goblin com perfeição. Eu acho que está sabendo fazer Dario Argento melhor do que o Dario Argento sabe fazer hoje em dia, o Perpétuo Mobile. Então, foi bem lembrado. Não, foi bem lembrado. Eu tenho que falar, tenho que mandar um abraço para o Walter Gerlach, que é o Perpétuo Mobile, que assim que eu conheci o trabalho dele, eu falei, esse é o cara para fazer a trilha do Diallo. E falei com ele, e ele imediatamente não conhecia o gênero, não conhecia Goblin, né, que é uma referência, e mergulhou nesse universo, e cada faixa a gente discutia junto, e vamos colocar aqui um assovio, vamos colocar aqui um grito, vamos colocar aqui um elevador, vamos... E criamos junto, ele fez, né, eu só dei pitaco, na verdade, mas foi muito bem lembrado. Eu acho que é o primeiro livro aí no Brasil com esse sistema de trilha sonora através de QR Codes ao longo do livro. Obrigado por você ter lembrado e um grande abraço para o Perpétuo Mobile, meu amigo Walter Gerlach. Para quem ficou perdido, Goblin era a banda do Dario Argento, que além de cineasta, ele tocou a música e fez a trilha sonora de alguns dos diálogos mais clássicos, né? Vamos ver se na edição comemorativa de 10 anos do Crime no Edifício Giallo a gente não faz um vinil com a trilha sonora. Seria ótimo. Legal. Eu não desisti dessa ideia. Bia, brigadão. Obrigado por todo mundo que assistiu. E a gente se vê de novo em breve para mais conversa na rua. Falou!